foram 30 anos que ficaram no passado. Vamos para o resultado. O texto da reforma tributária foi aprovado em 2 turnos na Câmara Federal. Nesse momento, turma, alguns deputados estão analisando os destaques que podem alterar pontos dessa proposta. Após concluir essa etapa, o texto segue para o Senado Federal e o relator da reforma, o deputado Aguinaldo Ribeiro, definiu como será formado este conselho para gerenciar os recursos arrecadados pelos estados. Vamos ouvir. E o importante aperfeiçoamento se deu no artigo 56B, com novas regras de composição e de deliberação do Conselho Federativo do Imposto sobre Bens e Serviços. Os estados e o Distrito Federal terão 27 membros, um para cada ente federado, enquanto os municípios e o Distrito Federal serão representados por 27 membros, 14 eleitos com base nos votos igualitários desses entes e 13 com base nos votos ponderados pelas respectivas populações. E olha, turma, o que mais chamou a atenção de todos nessa votação toda é justamente como cada deputado e cada partido votou no segundo turno. O PL, partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, teve 18 votos favoráveis à reforma tributária. A gente vai continuar analisando como cada partido votou na madrugada de ontem. Vou pedir aqui para o nosso Edu colocar na minha tela o gráfico que a gente preparou para vocês analisarem o posicionamento de cada um dos partidos políticos. A gente vê o maior partido que foi contrário à reforma foi o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, com 74 votos contrários. O PT foi unânime favoravelmente, o PSB, o PSOL também votou completamente a favor, tivemos o PV também votando a favor e partidos relativamente aí divididos, né? Como o caso do União Brasil, que teve aí 46 votos favoráveis e 11 contrários. Está aqui a votação partido por partido que a gente preparou para vocês. Vamos discutir com o nosso time aqui. Bom dia, turma! E aí, maninho? Dani José, o nosso querido Adrielis. Adrielis, nosso sereio, nosso boto rosa. Nosso querido pequeno sereio e Antônia Fontinelli, que tem dias que acorda bem, tem dias que acorda mal. Eu sempre observo o cabelo dela e não sei se hoje ela tá num bom dia, meu querido Felipe Campos. Saberemos em breve. Olha lá. Turma, Sem áudio, é isso. Olha só, o interessante é que ela tá ouvindo ela tá falando que a gente tá falando. Exatamente. Daqui a tá pouquinho a Antônia vai entrar. Olha, Turma, vamos discutir reforma tributária aqui, porque é o seguinte... O que foi? Fluflê. É o floquinho. Ah, o floquinho. Fluflê. Perfeitamente. Vamos debater um pouquinho dessa votação de ontem, que, bombou nas redes, trading topic, todo mundo só falava de reforma tributária, e eu só tiro uma única conclusão dessa história toda. É o Tarcísio Gomes de Freitas que é inexperiente em política ou é o Bolsonaro? O que vocês têm para me dizer disso? Porque ontem viralizou aquele vídeo lá do Bolsonaro, interrompendo o Tarcísio falando, vocês vão entregar para a esquerda o discurso de desburocratização. E aí o Bolsonaro, não, amigo, tá ok, você é meio inexperiente em política e tal, a gente até respeita, aquele papo todo. Como é que a direita conseguiu entregar para a esquerda o discurso de desburocratização, Dani? Me explica. Olha, essa é uma questão... Bom dia, aliás, Paulo. Perdão, como é que a direita conseguiu entregar para a esquerda? Exato. Bom dia, Paulo, Fê. Bom dia. Que está acompanhando a gente, Mano, Antônia também, Adriel. Cara, a questão é o seguinte, né? Esse é um projeto que nasceu em 2019, né? É fruto, né? Um desdobramento da PEC 45, que já está sendo discutida, já tinha um apoio, imenso apoio da direita anos atrás, né? Mas, enfim, né, com o andar da carruagem e culminando aí numa tentativa frustrada de oposição ontem, fica claro que muitas das práticas que a gente criticava lá atrás, de ver, poxa, na votação do Plano Real do PT, que o PT foi contra... em reformas importantes, né, como a reforma da Previdência, que o PT foi contra, hoje é o PL que faz esse papel, né? São projetos históricos que foram muito importantes para o país e que hoje diversos membros aí da bancada do PL foram contra. Um projeto que tem muitos problemas, a gente discutiu ontem, discutiu nos últimos dias os diversos problemas, e tem problemas muito sérios. Essa história de Conselho Federativo
tem que ser debatido com muito cuidado, porque isso pode ter um impacto muito grande no sistema federativo que a gente tem no Brasil. Dito isso, é um projeto que majoritariamente vai melhorar a nossa economia, vai melhorar o país, vai dar mais oportunidade para as pessoas, vai gerar mais riqueza para o país como um todo. É um projeto que acaba com as 27 legislações de ICMS, que disciplina as relações, muitas vezes, pouco transparentes de benefícios tributários e tudo mais, para 3 alíquotas diferentes. É um projeto que passa a cobrar o imposto na ponta, no destino, e não com uma série de duplas tributações, múltiplas tributações de um mesmo produto. Ou seja, é um projeto que majoritariamente, que tem problemas muito sérios, sobretudo na governança, mas que majoritariamente é positivo para a economia brasileira. E assim, eu me assusto de ver o quanto tem gente que não leu o projeto, que não leu nem sequer resumos técnicos do projeto. Esse é um bom ponto, Dani. Mas que ouve de algum deputado que ele gosta e acompanha uma crítica, e muitas vezes uma crítica tosca, essa coisa de, não, porque o repasse do cashback de IPTU... Não, Dani, o ponto é o seguinte... Não dá, fica replicando isso, não dá. Numa democracia é absolutamente legítimo haver votações, debates nesse sentido. É um tema que está sendo discutido há 30 anos. Aí os caras vão falar, foi muito apressado e tal, mas tá há 30 anos o negócio. O problema dessa história é o seguinte, é quando politizam e criam picuinha política e colocam seus interesses políticos acima do interesse nacional. Por exemplo, eu vi gente colocando o tema de ideologia de gênero dentro da reforma tributária. Exato. Vocês estão malucos, É uma insanidade. Vocês estão malucos. Sim, que discussão que a gente quer fazer no país, entendeu? Isso é picuinha política, isso agrada a uma turba de rede social. A gente está redesenhando a economia brasileira. A gente está redesenhando o futuro da economia brasileira, e o pessoal vai lá em parágrafo de artigo, de não sei o quê, pegar duas palavras. Assim, é inacreditável. Turma, nós temos um convidado mais do que especial neste programa aqui, para a gente poder fazer essa conversa render um pouco mais. Ele que é governador do estado do Rio Grande do Sul e gentilmente aceitou conversar com a gente. O governador Eduardo Leite já está conectado. Governador, tudo certo? Grande Seja muito bem-vindo, viu? Tudo certo, prazer estar aqui de volta com vocês, Paulo. Um abraço a todo mundo aí. Governador, vamos tentar entender um pouco o posicionamento aí dos governadores em relação a esse texto que foi aprovado e quais são os pontos que, na tua avaliação hoje, precisam ser modificados? Vamos lá, Paulo. Tem muitas manifestações, né, de várias frentes sobre a reforma. Naturalmente, setores econômicos que se mobilizam em torno dos seus interesses, que são legítimos. Os municípios têm o interesse dos estados também. Então, quando a gente vai para a discussão da reforma, os estados se posicionaram, principalmente assim, observando principais setores das suas economias, mas fundamentalmente também como é que fica a governança do ponto de vista federativo dessa nova estrutura. Porque para a gente conseguir migrar para um modelo mais racional, todo mundo vai precisar abrir mão, de fato, de uma parte da sua autonomia. Eu vi alguns prefeitos e outros governadores até falando sobre a sua autonomia na questão tributária. A absoluta autonomia, ou a total autonomia, a maior autonomia que queiram, significa termos 27 estados e o Distrito Federal, com as suas normas, com as suas interpretações, com seus regimes especiais, 5.000 municípios com também as suas normas, bases de cálculos específicas, que geram essa situação absolutamente anacrônica desse chamado manicômio tributário, que é a complexidade do nosso modelo de tributação no Brasil. Então, quando a gente quer migrar para algo que seja mais simples para o cidadão, até porque eu costumo dizer, não existe um cidadão federal, outro cidadão estadual e outro cidadão municipal, o cidadão é o mesmo, né? Num país continental, onde há relações comerciais entre as nossas unidades federativas, entre o empresário produz um item numa unidade da federação, compra insumos de outra, se relaciona, portanto, né, interfederativamente, a gente precisa ter algum grau de unidade desse sistema tributário, e aí a gente precisa ter a abertura fazer concessões de uma parte, sim, da nossa autonomia. Aí entra o ponto do Conselho Federativo, que vai ter um conselho que vai interpretar a norma, que vai operacionalizar o sistema, e como é que ficam as decisões nesse conselho. Esse foi um ponto que governadores do Sul e Sudeste se mobilizaram, porque do ponto de vista de unidades da federação,
o Brasil tem mais unidades da federação nas regiões norte e nordeste. Sim. A região sul são 3 estados, por exemplo, né? Mas nós temos aqui uma participação na população maior do que outras regiões que têm mais estados. Então, essas questões das unidades federativas, como é que vai ser o voto, a gente conseguiu fazer alguns avanços. Alguns jabutis foram encaixados ali que a gente vai trabalhar no Senado para poder corrigir, né? Mas do ponto de vista assim, global, é um avanço para o país, é importante, um passo importante que se dá para buscar descomplicar esse sistema tributário. Ô, governador, mais uma pergunta que eu queria fazer para você, buscando entender um pouco a situação política, né? Porque ontem a gente viu uma oposição completamente desregulada, desnorteada e com uma narrativa política muito enfraquecida, né? Tanto é que a votação foi da maneira como foi. Como é que você está vendo a oposição ao governo Lula hoje? Bom, a questão da reforma tributária, a gente tem que ter clareza de que não é um tema do governo Lula, especificamente, é um tema do país que vem sendo discutido há muito tempo. Não dá para obstaculizar um tema de tamanha importância estrutural para o país, simplesmente porque não gosta do governo de plantão. Eu vi você falando agora aí que teve alguém trazendo até tema de ideologia de gênero no meio da discussão da reforma tributária, não dá para aceitar isso. Tem que ser um debate transparente, claro, objetivo. Eu tenho divergências com alguns pontos, acho que, como eu disse, alguns jabutis foram ali encaixados, mas no grosso, no atacado, a reforma ela é positiva. Então, oposição, eu continuo exercendo, do ponto de vista político, essa oposição, discordo do governo no caminho que conduz o país do ponto de vista do tamanho da máquina pública. Acho que tem que se avançar em termos de privatizações, concessões. O governo Lula, né, encaminha retrocessos no marco regulatório do saneamento que o Congresso está buscando reestabelecer a intenção original do marco regulatório do saneamento. Tem uma série de problemas, mas isso não significa que a gente não possa sentar e conversar onde houver convergência em termos estruturantes, poder promover um avanço. Então, eu lamento a oposição que simplesmente quer obstaculizar e anular o governo, impedir as coisas. Eu acho que ela tem que ser feita com mais capacidade técnica, sem dúvida nenhuma. Mano Ferreira. Governador, bom dia. Obrigado aqui pela entrevista. Eu queria fazer uma pergunta sobre construção de narrativa política também, porque quando a gente olha algumas pesquisas, tem algumas que dizem que 6 em cada 10 brasileiros em idade laboral, né, que trabalham, têm o sonho de ter o seu próprio negócio. Ou seja, o Brasil é, em grande medida, um país empreendedor. E a gente sabe que a esquerda brasileira tem uma ligação histórica em sua base social com os sindicatos e, do outro lado, tem uma gama de brasileiros que se sentem órfãos de representação no debate político nesse âmbito daqueles que desejam empreender, que desejam ser donos do seu próprio negócio e, por isso, querem um ambiente de negócio mais simples, mais fácil de fazer seu negócio e prosperar na vida. Então, a minha pergunta é: por que há tanta dificuldade na construção da narrativa no campo político que não é petista de se conectar com o sonho do brasileiro de ter o seu próprio negócio e ser empreendedor num contexto desse, de uma discussão da reforma tributária que tem tudo a ver com esse sonho? Pois é, mano, é difícil assim cravar, né, um diagnóstico, mas vou tentar de forma objetiva aqui. O Brasil vive essa insanidade de que mais se procura culpados para os problemas do que procurar soluções. E do ponto de vista político, assim, no campo ideológico, né, a esquerda ela é mais notada e percebida por preocupações sociais e a direita mais uma preocupação com justamente o empreendedor, em desburocratização, em viabilizar espaço para quem quer empreender, um tamanho de Estado menor. Eu acho que as coisas não podem ser opostas. Eu acho que o país, um país que tem abismos sociais como o Brasil, não tem como dizer que o mercado vai se encarregar de tudo, porque tem uma parcela da população que já ficou à margem, que não foi educada para o que a economia vai exigir deles, nas suas habilidades e competências. Você não tem como dizer que, olha, sinto muito, deixa essas pessoas para trás, vamos cuidar de abrir espaço para quem quer empreender e o mercado vai se encarregar. Não, o Estado tem um papel, sim, de inclusão, de estender a mão. O Estado precisa proteger essas pessoas. Agora, isso não pode significar, de outro lado, desarranjo da estrutura fiscal, do governo, e faça com que ele, de outro lado, para poder sustentar programas sociais, tenha que
estabelecer uma carga tributária alta e dificuldades à vida do empreendedor. A gente tem que saber conciliar essas coisas. Essa posição que a mim coloca ao centro aí, né, às vezes é entendida como estar em cima do muro, mas não, eu insisto nessa posição, porque eu acho que as coisas não podem ser opostas. Eu não tenho que decidir entre ter um Estado menor do ponto de vista da operação de serviços específicos, que eu acho que podem ser feitos pelo privado, como saneamento, fornecimento de energia, concessões em estradas e uma série de outras medidas que podem ser feitas com o apoio do setor privado, sim, com um obstáculo, um impedimento a um Estado que esteja presente naquilo que realmente é importante para a vida da sociedade, como programas habitacionais, transferência de renda, entre outros temas. É isso no que eu acredito. Mas é difícil, nesse debate político que a gente tem, conseguir ter essa posição, né? Perfeito. Governadora Antônia me pediu a palavra. Por favor, Antoninha. Bom dia, governador. Olha, gente, estou muito descabelada. Eu tenho uma pergunta. Dormiu mal hoje, né, meu amor? Não, eu tirei sangue agora, quase ao vivo aí pra vocês verem. Ó, eu tenho uma pergunta assim, você tem defeito, que além de bonita, a voz é bela? Tô brincando. Eu vou lhe fazer uma pergunta, só para dar uma graça. Eu vou lhe fazer que graça, uma pergunta, né? Eu vou lhe fazer uma pergunta que é o seguinte, é o que chega na cabeça das pessoas, e eu acho que a gente tem que se preocupar com o que chega na cabeça das pessoas, né? Da massa mesmo. Porque a gente entende mais ou menos o que está acontecendo. Agora, o que chega na cabeça do povão é que é preocupante, ao meu ver. Então, temos aqui uma coisa que está rodando na internet, que é um mapa, que ele diz o seguinte: saiba quanto a reforma tributária do PT deve provocar de aumento nos impostos de cesta básica. E aí esse mapa cita estados, né? Nordeste, 35,8%, Norte, 40,5%, Sudeste, 55,5%, Centro-Oeste, 69,3% e o Sul, 93,5%. E isso é apavoroso. As pessoas se desesperam. Como assim minha cesta básica? Ô, Antônia. 5%. Antoninha, deixa eu te falar um negócio. O Dudu Bolsonaro publicou esse mapa nas redes sociais dele. Eu recebi de umas 30 pessoas. Pois é, só tem um único defeito. O estado de São Paulo, no mapa dele, está na região sul. Então, assim, eu acho... Exato. Eu acho que tem problemas esse mapa. Então, deixa o governador concluir, Paulo, porque é assim, a minha preocupação, Paulinho, é o que chega na cabeça das pessoas, porque agora, nesse momento, as pessoas estão falando, a minha cesta básica aumentou 90%. Que é isso? Do que se trata isso, governador? É verdade ou não essa história, governador? Acho que é uma boa pergunta. Governador, não é. Por todos os estudos que eu observo, de todos os economistas que eu respeito, isso não é verdade. O sistema tributário que a gente tem atualmente para a cesta básica, como para tantos outros itens, acaba sendo cumulativo, né? Você não consegue acreditar ao longo da cadeia os custos tributários que estão em cada uma das etapas da produção de algum item, de algum bem para a população. E a questão da cesta básica ainda, ela acaba envolvendo uma série de outros fatores. O texto final que foi encaminhado à votação até prevê a isenção do imposto para itens de uma cesta básica que vai ser estabelecida nacionalmente. E até questionável do ponto de vista da eficiência essa isenção. Por quê? Porque você não tem que beneficiar, teoricamente, o item, você tem que beneficiar as pessoas. Né? E quando você beneficia o item, quando você coloca algum tipo de benefício tributário para o item, a cesta básica, né? Por exemplo, quem não tem recursos, uma família mais pobre vai deixar de pagar aquele imposto, mas todos os outros que têm recursos também vão deixar de pagar. Então, do ponto de vista de eficiência do sistema tributário, melhor é você tributar igual os itens e fazer o benefício para quem precisa. Dá o dinheiro para quem precisa. Alguns estudos que nós fizemos aqui no Rio Grande do Sul, ao longo do meu governo passado, que a gente discutiu esse tema, apontavam justamente algo em torno de 800 milhões de reais que o Estado deixava de arrecadar por benefícios fiscais à cesta básica. Enquanto desses 800 milhões, menos de 200 milhões é que deixavam de ser pagos por famílias de baixa renda. A maior parte do valor, portanto, deixa de ser pago, porque esse benefício continua, por pessoas que têm capacidade, né? Porque você beneficia carne, por exemplo, então você não diferencia se é filé mignon ou se é uma carne que é acessada por quem tem baixa renda.
você tem uma alta ineficiência, portanto, não dá o acesso de itens caros a famílias de baixa renda e deixa de tributar a quem tem dinheiro para pagar. Enfim, o tema da cesta básica é usado muito mais politicamente do que do ponto de vista técnico. Do ponto de vista técnico, existe, em primeiro lugar, não deve provocar o custo adicional que está sendo falado, e do ponto de vista assim, da política de tributação, o adequado seria tributar da mesma forma e colocar o recurso na mão de quem precisa para poder acessar, e não beneficiar a todo mundo, porque o rico está deixando de pagar no seu salmão ou no filé mignon algum tributo que ele pode pagar, né? E que acaba faltando para pagarmos as outras políticas públicas. Muito bem, governador Dani José tem uma pergunta para o senhor. Bom dia, governador, um prazer falar contigo de novo. Bom, uma das questões centrais e de maior atenção que a gente deve ter nos próximos passos das discussões da reforma tributária é justamente ligado ao Conselho Federativo. Eu queria entender não só como foram essas conversas, né, com o governo, mas também o que o senhor acredita que possa ser o ideal para a realidade dos estados, né, em termos de governança, para esse tão polêmico aí Conselho Federativo. A fórmula que foi encaminhada, ela disciplina algo como uma maioria qualificada de estados para tomar decisões nesse Conselho Federativo. Se eu não me engano, o texto ficou com 14 votos, portanto, dos estados entre as 27 unidades da federação. E, além disso, a necessidade de que esses votos somem uma maioria de 60% da população, né, quando se observa a proporção da população de cada estado. É um mecanismo para a gente poder ter um pouco mais de equilíbrio federativo. A proposta até que nós encaminhávamos aqui, o Rio Grande do Sul, ia no sentido de nós termos, além de formar a maioria dos estados, a necessidade de ter uma maioria também nas regiões. Ou seja, se uma região não desse uma maioria de votos a uma medida, ela não prosperaria. Por que isso? Porque, por exemplo, né, regiões como o Norte e o Nordeste tem somados 16 unidades da federação. O Norte tem 7 unidades da federação, 7 estados, o Nordeste tem 9, né? E aqui eu procuro atender ao meu conhecimento de geografia e da distribuição político-administrativa do Brasil para não confundir estados nas suas regiões. Então são 16 unidades da federação ali entre Norte e Nordeste. Então nada contra o Norte e Nordeste, mas não é razoável que a gente tenha uma estrutura decisória em que duas regiões que não reúnem a maior parte da população, simplesmente porque tem mais unidades federativas, tomem decisão da forma de tributação que recairá, inclusive, sobre outros estados e outras regiões, sem ter um respaldo, né, junto às outras regiões. Então, isso que é importante, senão vai se estimular que a gente faça divisão de estados. Aqui na região sul, por exemplo, que 3 estados não correspondem proporcionalmente pela população que a gente tem à relevância que deveríamos ter nesse conselho. Então, vamos ter que dividir os estados para poder ter mais votos, né, nesse conselho. Não faz sentido isso. Agora vai ser uma próxima discussão, né? Governador, muito obrigado pela sua participação aqui no Morning Show desta sexta-feira. O governador do estado do Rio Grande do Sul conversou com a gente, o governador Eduardo Leite. Muito obrigado, viu? Volte sempre, governador. Obrigado.